Olá, bem-vindo, que bom te ver de novo no canal No Dial com Ciro César, onde a gente mostra o rádio de dentro para fora, para você conhecê-lo de fora para dentro. Ela é a comunicadora brasileira, uruguaia mais verde e amarela que eu conheço, Patrícia Liberato. Oi, Ciro! Linda, que bom te ver. Obrigada, que bom estar aqui viu? com você, Obrigada viu? pelo convite, viu? Fiquei Obrigado, feliz, muito muito bom ter feliz. você aqui. E aí, como é que é esse negócio de rádio? Você veio pequenininha para o Brasil, conta essa história bacana. Pois é, eu vim com 2 anos para o Brasil, minha mãe é brasileira, meu pai é uruguaio, e a gente veio para cá na década de 70. Meus tios são músicos, e é até por isso essa ligação com o rádio, em função da música. Eu sempre fui apaixonada por todos os estilos musicais. E fui morar numa cidade do interior chamada Itapeva, capital dos minérios, e fui conhecer uma rádio, porque eu era aquela chata na escola que só falava de música, FM sabe? Cristal? FM Cristal, Dona exatamente. Terezinha. Exato, Legal, Dona muito Terezinha legal. da Conheço Paulina. a Terezinha, Pessoal conheço. maravilhoso. E aí o Flávio, o Mico Flávio, que era o locutor da época, me convidou. Eu conheci a namorada dele, fui lá conhecer a rádio, fiquei encantada. Imagina, você chegasse a amar a rádio, chegar num lugar em que toda aquela ambiência te remete ao que você mais gosta na vida. Naquela época não tinha internet, essa maravilha que a gente tem hoje. E eu sempre li muito, sempre fui muito ligada a todo tipo de leitura, mas mais especificamente a leitura voltada à música, né? Porque aí eu comecei a conversar, bater papo, tal, aquela coisa que, imagina, a gente começa a trocar ideia com as pessoas e aí eles achavam que eu entendia alguma coisa de música, que não entendia, eu gostava, eu curtia. E aí falaram, ó, tá precisando de um folguista aqui. Falei, imagina, eu morro de vergonha. Que geralmente a maioria dos locutores são tímidos, que as pessoas não entendem isso, né? E aí ele falou, não, vamos fazer um teste aqui. Abriu o microfone e se transforma. Pois Acendeu a luzinha vermelha. Aí ele me colocou no estúdio de gravação. Eu falei, mas como é que faz? Ele falou, vai falando o que você sente e tal. Ele colocou a música Let's Dance, do David Bowie. E eu, sem saber, mas por ter um ouvido musical, fiz a cabeça da música a primeira vez. Aí ele falou assim, peraí, vamos fazer de novo. Coisa que não existe mais, né? Os locutores de hoje não fazem mais Infelizmente, nem isso. sabem o que é fazer a cabeça de música, né? Verdade. Que era, quem sabia fazer uma cabeça de música sem ficar enrolando, era o cara, E sem né? atropelar a música também. Principalmente. E aí ele me colocou pra fazer de novo a cabeça, pra fazer a abertura. Aí eu já fui sorrindo, trocando ideia, falando do dia que tava lindo, etc. E fiz a cabeça da música de novo. E aí ele me disse o que era fazer a cabeça da música. Enfim, aí ele gostou, mostrou pra Dona Terezinha. Aí a Dona Terezinha, isso era um domingo, Dona Terezinha me chamou na terça-feira, pediu para fazer um novo teste e aí Você passei. fez a cabeça da música de novo? De novo. O que não faz uma cabeça de música? E aí eu comecei a trabalhar, na parte da gravação, operar a mesa, aí fui cuidar da discoteca. Lavar disco com detergente, Exato. colocar eles de pé para secar, para tirar a gordura da mão do sonoplasta. Exatamente. É um negócio incrível. Você sabe que o rádio ele é muito amigo das pessoas. E você, na Transcontinental, ganhou o rótulo de queridinha do rádio. E aí, conta um pouquinho do que é isso. Você sabe que agora em dezembro, dia 26 de dezembro, fizeram mais uma matéria comigo no jornal agora, dizendo exatamente isso, que eu sou a amiga do ouvinte, né? E assim, eu comecei como locutora e depois a gente tem aquela coisa de virar um comunicador. O locutor comunicador. Exato. Não é mais aquele anunciador de músico e divulgador de pautas, de dicas. E lá, assim, comecei a trocar ideia com os ouvintes, bater papo e foi onde realmente eu me achei. Aí eu falei, esse realmente é meu lugar. Você era do tipo daquelas meninas que ficavam rodeando os rádios e olhando para eles e imaginando o que é que tinha que fazer para entrar dentro deles? Ou como você mesma falou, aconteceu por acaso? Aconteceu, porque assim, para você ter uma ideia, Ciro, eu não tinha rádio na minha casa. Eu não tinha rádio, a gente só tinha televisão. E aí eu assistia os programas de música da televisão. Então eu assistia ao Super Special. Serginho Café. Exato, que eu conheci depois, virou meu amigo. Beto Rivera. Exatamente, Super na Pop. Gazeta. Exato, Que tudo legal. isso. Até o João Kleber, né, que fazia na Manchete, na antiga Manchete, com o Marco Aurélio. Sim. Enfim, assistia todos aqueles programas. E eu não tinha essa coisa de saber do rádio. Eu lembro que na rua eu ouvia os amigos que tinham carro, ouvindo o rádio do carro, ouvindo a Pool FM. Lembra? Que era uma programação incrível. Sim. Aquela programação me encantou. Mas eu não prestava atenção nos locutores, eu prestava atenção na música. O ouvinte de FM que se construiu ao longo dos anos 80
Eu sou dessa geração de locutores talhado no machado, né? Não existia escola como tem hoje, Exato. não existia livros, obras que ensinavam, olha, você faz isso, você faz aquilo. Exatamente. Foi pelo talento. E você também veio dessa escola, né, Patrícia? Eu sou autodidata, então assim, é isso que você falou, talhado no machado mesmo, de você pegar e fazer tudo, de lavar os discos, de, enfim, pegar a temperatura na casinha lá do lado de fora, fazer o Gillette Press, que hoje as pessoas nem sabem o que é, mas assim, antigamente, gente, a gente pegava o jornal, recortava a notícia que você queria dar, colava tudo numa folha e aí você dava a notícia, isso nas rádios do interior. Na capital eu não sei como é que era naquela época, mas não devia ser muito diferente. 136 para você saber qual era a previsão do tempo. Exatamente. Depois ligava para CET, você pegava tudo por telefone. Por telefone, então... Você tinha que chegar meia hora, 40 minutos antes do seu horário para construir o seu improviso. E né? a gente que fazia tudo, né? Não é setorizado como é hoje. Então, assim, tinha uma magia, né? De você ter todos os ambientes do rádio em si e passar tudo aquilo para o ouvinte. Você sabe que eu nunca imaginava que o rádio chegaria até onde ele chegou no sentido de interatividade com o ouvinte. Você é uma das comunicadoras que eu conheço que mais faz uso de redes sociais. Ah, que legal. Além de você estar no ar, você está interagindo no Instagram, você está interagindo no Facebook, tweetando. E aí, como é que é? Você não tem, às vezes, a sua vida invadida por conta disso? Muitas vezes, né? muitas vezes. Isso me incomoda um pouco. Mas, assim, a troca que a gente tem com o ouvinte é tão especial que aí você acaba deixando pra lá. Mas é complicado. Mas tem gente... eu me lembro, por exemplo, quando o Eli Correia saía da Rádio Globo e ia para Record ou ia para a Capital, fazia-se uma campanha de outdoor. Olha, o Eli agora está na Rádio Globo, Verdade. o Eli agora está na Record. Você divulgava isso para as pessoas. Hoje não. Além de você ter a sua audiência pelo rádio, você tem os teus seguidores. Exato. É isso que deixa a gente encantado, que mexe com essa mídia tão interativa quanto o E rádio. que louco, né? Porque, na verdade, o rádio, na década de 80 e 90... era a nossa internet, né? Agora a gente tem que fazer esse crossover aí, a gente tem que juntar essas mídias de uma forma que a gente não perca o rádio, principalmente, né? As pessoas ficam muito na dúvida de para onde vai o rádio. Mas acho que foi o que aconteceu com a televisão, quando chegou a televisão também, enfim. Não adianta, você tem que ter... Diziam até que o rádio ia desaparecer. Verdade. Verdade. E não só se estabeleceu, como se fortificou, se fortaleceu. Porque todos os veículos, né, Patrícia, é o único que acompanha o dia a dia das pessoas. Você não vê as pessoas no metrô assistindo televisão. Exato. Você vê escutando o seu radinho. Exatamente. No celular. Né? Na plataforma do aplicativo, no carro, exatamente. Eu acho que quem melhor achou um caminho para isso é a Jovem Pan. Eu acho incrível o que eles fazem. O rádio na televisão. Exatamente. Incrível, né? Que na TV em si, quando televisão eles foram... no rádio, melhor. Quando eles foram pro HF, até nem deu tão certo, né? Sim, sim. Mas agora na internet eles abriram um caminho enorme, assim. Exatamente. Estão escrevendo uma nova história interativa do rádio com a televisão. E tem situações engraçadas, né, que a gente vive no rádio e quando a gente está com a nossa carreira dentro do rádio. Me conta aquela experiência da azeitona com Bezerra da Silva. Sensacional. O Bezerra era uma coisa folclórica, né? Eu fui numa churrascaria e estava lá conversando, encontrei com ele e com a mulher. E aí ele parou para conversar comigo, falando do trabalho, do disco que tinha feito, etc. Só que ele como ele estava almoçando, ele levantou e veio falar comigo. Eu sentada, ele não me deixou levantar. Só que ele estava com a azeitona na boca e eu não conseguia prestar atenção em uma palavra do que ele dizia. Era só azeitona que ficava passeando para lá e pra cá na boca dele. Aquilo estava me dando um desespero. Porque ele não terminava com aquilo e ficava falando e falando e falando. Não mordia e eu de baixo assim, ó, e eu não conseguia prestar atenção em mais nada. Tiveram figuras muito interessantes nesse mundo, né, do samba, principalmente. Depois a gente vai falar um pouquinho disso aí. Mas uma vez perguntaram pro Adoniran Barbosa, Adoniran, qual é o segredo de fazer uma boa letra de samba? Ele falou, olha, para você fazer uma boa letra de samba que seja sofrida, que retrate a realidade, primeiro você tem que ser analfabeto. Se é analfabeto, escreve bem, porque é só assim que você consegue retratar as mazelas da vida, né? É verdade. E era um samba-canção paulista, E ele né? é demais, né? Era demais. Mas assim, o que eu senti muito trabalhando com samba é justamente a crônica do dia a dia, né? Exatamente.
tá contando a história das pessoas ali. Tudo bem que hoje está muito pobre, né? As letras estão pobres, a temática está pobre, mas isso aí é um reflexo da sociedade, infelizmente. É verdade, é verdade. E como é que começou essa tua relação com o samba e chegando até ser madrinha de escola de samba? Pois Olha que lance bacana. Que louco, né? Olha para onde o rádio nos coloca, né? Pois é, então, porque eu sou uruguaia, eu não se ouvia na minha casa samba. Então, e quando eu comecei lá em Itapeva e depois em Itararé, eu tocava pop rock. Era a efervescência do pop rock nacional. Sim. Quando eu vim para São Paulo, eu tinha que pagar contas. Eu vim para cá para estudar e aí apareceu a Líder FM para eu fazer e era para fazer 2 horas de sertanejo e 2 horas de samba. Eram 2 coisas que eu não ouvia mesmo. Eu não tinha esse hábito, porque eu sou da geração dos anos 80. Enfim, aí eu comecei a trabalhar, falei, bom, já que eu tô aqui, eu preciso aprender do que eu tô falando, do que eu tô fazendo. E comecei a conhecer os lugares, comecei a ir para os bares de samba, conhecer as pessoas, tal, aquela coisa que todo profissional que gosta do que faz, faz essa imersão. E eu fui tendo uma identificação, na verdade, esse segmento me acolheu muito bem, e aí eu trouxe um pouco da experiência do pop rock e juntei tudo e acabou dando certo. E na Transcontinental acabou sendo ratificada essa troca, né? Então, assim, eu sou aquela profissional que vai saber do que está falando. Não é só abrir o microfone lá e fazer. Eu vivo o que eu faço. Bom, essa é Patrícia Liberato, que você conheceu essa semana, que semana que vem volta para falar um pouquinho de televisão, para falar um pouquinho de carreira política, para falar um pouquinho de objetivos profissionais no rádio, e dando dicas e toques para você que gosta dessa mídia, nos acompanha no canal. Patrícia Liberato, sempre é muito bom te ver, Obrigada, te rever, conversar Ciro. com você. No Daio com Ciro César, mostrando o rádio de dentro para fora para você conhecê-lo de fora para dentro. Você gostou? Então dá o seu like aí, divulgue os amigos. Semana que vem, mais Patrícia Liberato. Valeu, obrigada.